Oi pessoal, boa noite a todos vocês. Deixa eu acertar direitinho aqui, que vão começar a chegar na live de hoje. Hoje, dia 11 de março, né, de 2020. E eu tô aqui, mais uma vez, graças a Deus, para falar um pouquinho com vocês hoje, passar algumas informações mais recentes sobre o assunto de hoje, né, sobre a tireoide. Como eu disse para vocês, oi Ana Paula, Geisa, Marijanel Lima, é isso? Alessandra, Miriam, oi tia Miriam, oi Caliço Soraya, Dani, olha só quanta gente interessada em saber um pouquinho mais sobre tireoide. Então, eu até era para fazer sobre ômega essa semana, né? Ômega 3, que eu fiquei de falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês. Só que como a gente está em março, eu digo o mês das mulheres, e eu sei que tem muita gente com dúvidas sobre o assunto tireoide, e tem muita gente com problemas de disfunções na tireoide, e gostaria de saber um pouquinho mais sobre o assunto, e principalmente mulheres. Foi por isso que eu decidi então mudar esse tema para a live de hoje. Então a gente vai falar um pouquinho sobre disfunções da tireoide, como que eu trato na prática clínica e o que os estudos científicos hoje demonstram a respeito desse assunto. Para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia, tá? Então vamos lá, gente, que tem bastante coisa para falar. E aí a Elba tá falando infecção intestinal, o que comer. Ixi, agora é outro assunto, né? Vamos pensar na nossa tireoide, que é essa glândula que fica aqui, ó, na parte da frente do nosso pescoço, que parece uma borboleta. E que eu digo sempre para os pacientes assim, a tireoide, ela tem um tamanho inversamente proporcional à função, à importância dela sobre todo o nosso corpo. Então, a glândula pequena, mas a danadinha é muito importante. Por quê? Porque ela faz parte, quer dizer, os hormônios que ela fabrica, na verdade, eles influenciam, eles estão diretamente ligados com todos os sistemas do nosso corpo. Sistema neurológico, digestivo, sistema endócrino, sistema muscular. Então, todos os sistemas hoje energéticos, então tudo tem relação, né? Todas as células do nosso corpo sofrem influência do hormônio tiroidiano. E o hormônio tiroidiano, ele é fabricado, né, primeiramente pelo hipotálamo. O hipotálamo, que é uma glândula que fica aqui na nossa cabeça, que manda uma sinalização para a nossa hipófise, que também fica ali na cabeça. E aí a hipófise que manda um sinal para a nossa tireoide fabricar o nosso hormônio. E esse sistema é todo um sistema que a gente chama de feedback. Quando os hormônios tiroidianos estão baixos, quer dizer, o hormônio tiroidiano T3, né, está abaixo, é que eu vou fazer uma sinalização para minha tireoide começar então a produzir mais hormônio, porque o hormônio T3 está baixo. E quando o hormônio estiver alto, eu vou mandar uma sinalização negativa para ele parar de funcionar, né? Parar de mandar essa sinalização de síntese de hormônio tiroidiano. Ah, peraí, deixa eu passar aqui, tem uma pergunta. Ó. A Kelly pergunta assim, Kelly Camargo. Olá, doutora, eu já tomo remédio para tireoide há uns 10 anos, mas não consigo de maneira nenhuma perder peso. Eu moro na Flórida e infelizmente os médicos aqui não ajudam muito. Então vamos ver se o que eu tenho para te falar até o final, Kelly, vai te ajudar nesse sentido. Porque eu, como nutricionista, eu não posso passar nenhuma medicação, muito menos hormônio. Eu não prescrevo hormônios nem tiroidianos. Então eu vou tratar das disfunções tiroidianas da parte que me cabe da nutrição, de nutrientes, ok? Então assim, o TSH é o comando da nossa célula, da glândula tireoide, tá certo? Que vai fazer, então, produzir o T4, que é um hormônio fabricado por ela, e o T4 forma T3. O hormônio T3, gente, é ele que é ativo, é a forma dele que vai agir sobre todas as células que eu acabei de falar. Então, todos esses marcadores, vamos dizer assim, tem que ser analisado para mim avaliar se a função tiroidiana está plena, está adequada ou não.
Então é importante eu sempre fazer uma checagem, né, na minha função tiroidiana. Então, quando eu peço os exames laboratoriais, ou quando o endócrino pede um exame laboratorial, ele tem que pedir o TSH, que é esse hormônio que dá, então, a sinalização para sua tireoide, ele tem que pedir o T4 livre, ele tem que pedir o T3 livre, tem que pedir o T3 reverso, porque às vezes a gente não consegue fazer com que o T4 vire T3. Pode ter algum problema aí que vocês já vão saber o que. Então a gente faz o reverso dele. Aí não chega a formar T3, eu não tenho a ação que eu deveria ter dos hormônios tiroidianos, tá? Então T3 reversos e alguns nutrientes são importantes também para a gente avaliar a disfunção ou a função se está plena da tireoide. Porque para mim fazer essa conversão, vamos dizer, do hormônio T4 para o hormônio T3, eu preciso de zinco, que é um mineral super importante, eu preciso de iodo, eu preciso de ferro e eu preciso de selênio. Se eu não tiver todos esses nutrientes adequadamente, em quantidades adequadas no meu organismo, eu não vou fazer a conversão do hormônio T4 para o T3. Então, às vezes, o problema está justamente aí, né? Então, vamos lá, eu preciso fazer todos esses exames. Além disso, eu peço um hemograma para saber se essa mulher, principalmente, ou até homem, que o percentual é muito mais baixo de ter disfunção tiroidiana, então eu vou falar mais, e as minhas seguidoras são mulheres, eu faço o hemograma completo para saber se ela tem hemoglobina baixa, faço ferro, ferritina, transferrina, né? Além de fazer esses outros marcadores também. Isso é muito importante, tá, gente? Aí sim eu consigo linkar um com o outro para saber o que está acontecendo e quais são as causas que podem estar ocorrendo que ela possa ter alguma disfunção na tireoide. Às vezes é falta de um nutriente, né? E aí eu corrijo isso. Mas entre as outras hipóteses que pode acometer a disfunção tiroidiana, não está só a deficiência nutricional, que eu vou estar checando através dos exames. As questões de disfunções tiroidianas também podem ocorrer devido a fatores genéticos. Então, por exemplo, eu tenho uma mãe ou minha avó sofria já de disfunção tiroidiana, eu posso ter mais probabilidade de adquirir uma disfunção tiroidiana se eu der condições favoráveis para que isso aconteça. Porque eu já disse para vocês, mas vou repetir, que toda condição genética, mesmo que eu tenha genes que me favorecem, gente, porque eu tenho antecedentes que já tiveram essa disfunção, gente, só contribui com 25% de eu adquirir ou não aquela disfunção, aquela patologia. 75% são fatores ambientais. Então, quais seriam esses outros fatores ambientais que poderiam, então, ocasionar um risco maior de eu ter uma disfunção tiroidiana? Um grande fator, gente, é o fator emocional. Então, geralmente, quando eu tenho perdas de marido, de filho, de mãe, de pai, né? De pessoas, de entes muito queridos, muito próximos, quando eu mudei de emprego, fui mandada embora, quando eu tô com estresse muito grande, quando eu tô com uma doença familiar, enfim, tudo isso abala muito o emocional e isso pode fazer com que vocês criem uma disfunção na glândula tireoide, porque ela é muito sensível a fatores estressantes. Ela está ligada também com a disfunção de um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio de estresse. Então, se eu tiver um abalo emocional, eu também tenho mais vulnerabilidade de adquirir uma disfunção tiroidiana. Outro fator super importante, como eu falei para vocês, é uma má alimentação, onde eu tenho aí deficiência de todos esses nutrientes que eu acabei de falar. Uma alimentação que não me dá selênio, que não me dá zinco, que não me dá ferro adequadamente, né? Que eu não tenho iodo, eu não tenho fontes desses alimentos, né? Uma alimentação variada, que eu vou falar para vocês quais são os alimentos fontes desse nutriente. Em contrapartida, eu tenho muito farináceos, açúcares,
uma alimentação rica em cafeína, em fatores antinutricionais, que eu vou também dizer quais são, que inibe essa função, a síntese dos hormônios tiroidianos. Então, se eu tiver uma alimentação desbalanceada, eu também vou promover mais facilidade de ter disfunção sobre a minha tireoide. Se eu sou uma paciente anêmica ou tendo anemia, tenho uma ferritina abaixo de 50, vamos supor que vocês menstruam muito, ainda estão no período fértil, então tem um dispêndio de ferro muito grande. Também essa deficiência de ferro pode levar a uma disfunção tiroidiana. Se eu tenho um sobrepeso, começo a aumentar muito o meu peso, né, ou tenho até uma obesidade, eu vou também sobrecarregar essa glândula tireoide e posso desenvolver uma disfunção nessa tireoide. Se eu tô com uma síndrome metabólica, sabe o que é isso, gente? Aquela pessoa que já tem uma resistência insulínica, ou já tem um diabetes, já tem uma hipertensão, já tem doença cardiovascular, já uma dislipidemia, um triglicérides alto, então tem uma gordura visceral muito grande, aquela gordura abdominal, são pessoas que também têm mais risco de adquirir a disfunção tiroidiana. Por quê? Porque ela está com vários hormônios em desequilíbrios. E a tireoide, para fazer com que teu organismo, que o metabolismo trabalhe de uma forma mais eficaz, né? Porque está com sobrecarga esse metabolismo para trabalhar por causa do excesso de peso, de gordura corporal, do estresse, ela vai fazer uma sobrecarga na função tiroidiana e pode apresentar uma disfunção. Tanto é que os exames de paciente que tem obesidade, sobrepeso, síndrome metabólica, eles vão ter um TSH mais alto, um T3 até mais alto, uma maneira que a tireoide tem de se adequar às circunstâncias que nós forçamos ela a ter, que é trabalhar mais, porque ela está mais pesada do que geneticamente ela foi programada para estar. Ela está com uma obesidade visceral. Então, esses são fatores super importantes que estão intimamente ligados à disfunção tiroidiana. Um outro fator que muita gente não sabe, mas que está intimamente ligado com disfunção tiroidiana é o intestino. Intestino tem uma ligação direta à função intestinal, à saúde intestinal, à sua microbiota, tem uma relação direta com o bom ou mau funcionamento tiroidiano. E é uma via de mão dupla. Tanto o mau funcionamento da tireoide pode levar a um problema de constipação ou de diarreia, uma aceleração do trânsito intestinal ou uma dificuldade de evacuar. Se eu tiver um hipertiroidismo, eu vou ter uma diarreia, eu posso tender a uma aceleração do trânsito intestinal. Se eu tiver um hipo, eu vou ter constipação. E a partir desse momento, eu já vou ter uma modificação da minha microbiota intestinal. E isso pode me acarretar já mais disfunção tiroidiana. E a disfunção tiroidiana, talvez dada o gatilho por uma questão emocional ou alimentar, ela vai interferir no funcionamento intestinal, ela vai interferir na sua microbiota intestinal, por isso que eu falei que é uma via de mão dupla. Então, isso é importante a gente considerar, porque quando eu tenho o intestino em disbiose, em desequilíbrio de microbiota, eu tenho mais bactérias patógenas do que bactérias do bem, mais gram-negativas do que gram-positivas, tá? Eu vou ter uma disbiose que a gente tem uma inflamação, uma permeabilidade desse intestino, ele tem que ser impermeável, né? Então ele começa a ficar o intestino rasgado pela inflamação. E aí o que acontece, gente? Eu começo a passar lá para dentro da circulação imunocomplexos que vão diminuir a síntese dos hormônios tiroidianos, que vão dificultar a conversão do T4 em T3 e também vão ativar mais a produção de anticorpos contra a minha tireoide. Então esses restos de bactérias, esses imunocomplexos, essas proteínas mal digeridas que são oriundas de um intestino inflamado,
vão ocasionar disfunções na minha tireoide, certo? Isso é importante. Outra coisa importante que também pode estar começando na parte intestinal e ser levada para uma disfunção tireoidiana é quando eu tenho uma sensibilidade alimentar e principalmente ao glúten, gente. Quem tem sensibilidade alimentar ao glúten, que nem é celíaco, mas não pode comer glúten porque não consegue digerir, o que acontece? Vocês lembram que glúten está presente no trigo, aveia, centeio e cevada, tá? O que acontece? Eu vou ter a mesma inflamação intestinal, a mesma permeabilidade, com os mesmos problemas, porque eu vou ter aí uma proteína, que é a gliadina, que é uma das proteínas do glúten, mal digeridas, e aí eu vou ter mais produção de anticorpos, principalmente contra a minha tireoide, tá? Então, olha só, outro problema que a disbiose intestinal causa. Então, causa tudo isso que eu falei, fora isso, diminui a absorção de ferro, de zinco, de selênio, que são cofatores minerais importantes para a saúde tireoidiana. Então, por todas essas razões, gente, a gente tem que preservar a saúde intestinal. E fora que o intestino, como eu falei, ele está ligado com o cérebro também, não só com a tireoide. Então, se eu tiver esses problemas emocionais, eu também vou criar toda essa inflamação intestinal, vou dar toda essa sinalização nervosa, do qual vai inflamar o intestino, vou ter problemas digestivos, má absorção de nutrientes, inflamação. Então, vocês estão vendo que está tudo meio que linkado, tudo meio junto, né? Tudo não. É assim que funciona. O nosso corpo não são sistemas que se funcionam separadamente. Não. E como o intestino hoje é todo aparelho digestivo, mas o intestino é uma parte do nosso corpo que a gente estuda muito como nutricionista, eu particularmente tenho muito interesse em estudar o intestino, porque eu sei que está ligado com todo o nosso corpo. Então, eu tenho que falar isso para vocês, que ele também está ligado intimamente com a disfunção tireoidiana. Então, às vezes, você fala, putz, eu tive a vida inteira intestino constipado, ou diarreia, ou oscilava. Será que vocês não estão comendo algum alimento que tem sensibilidade? O glúten é o mais suscetível por conta da disfunção tireoidiana, mas pode ser os laticínios, mas pode ser o ovo, mas pode ser as sementes. Qualquer uma sensibilidade alimentar que vocês possam ter vai ocasionar esse tipo de problema, que pode acarretar maior disfunção tireoidiana, tá? Bom, explicado essas causas, eu também tenho que falar para vocês que uma coisa importante, mulheres que têm síndrome do ovário policístico também podem ter problemas maiores com relação principalmente a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, por uma desregulação hormonal, que já vem da síndrome do ovário policístico. Outra coisa que às vezes acontece é na gestação você ter problemas na tireoide, né? Então, cuidado, mães. O TSH de gestante tem que ser obrigatoriamente menor que 2,5, tá, gente? Isso é importante falar. E o ideal para nós, em situações normais, é de 2 para baixo. Tá? TSH, tá, gente? Então, às vezes, eu encontro paciente com 4 e lá vai cacetada, 4,5, 4,3. Olha, o médico falou que não tem providência para tomar porque o T3 está baixo. Cuidado, alguma coisa está errada. Vamos ficar de olho em observação. Uma coisa é olhar valor de referência, outra coisa é eu ver exames ideais. Né? Ideal é que o seu TSH esteja de 2 para baixo. Na gestação de 2,5 para baixo. O T3 sempre mais próximo do limite superior, do T3 livre, porque é o hormônio que é ativo, que vai fazer toda a ação importante, energética, até de queima de gordura, enfim, tudo que ele vai fazer, é importantíssima a ação que ele tem, como eu acabei de falar para vocês, mas ele só age o T3 livre, tá? Essa forma ativa. Então, ele tem que estar sempre no limite superior. Isso é importante falar para vocês, tá? Bom, aí, falado sobre tudo isso, falei sobre os exames, falei sobre as principais causas.
Então a gente vai falar o seguinte: o que é, doutor, um hipotiroidismo, que é uma das disfunções da tiroide? Deixa eu ver aí. Tem cura com a alimentação? Edna, a Edna tá me perguntando isso. Depende, né? Depende da tua situação. Se às vezes é uma situação inicial, que eu tive às vezes uma descompensação emocional e minha tiroide entrou em desordem pontualmente, ou porque eu subi o peso, ou porque eu mudei o estilo de vida, mudei. Então às vezes não é num primeiro momento, se ela não estiver tão descontrolada através dos exames, vocês não tiver com exames clínicos sintomas muito importantes, a gente deixa a paciente acalmar, arruma alimentação, dou suplementos de zinco, ferro, selênio, iodo, vejo como é que tá, através do tireoglobulina, que é um marcador que a gente mede se o seu tiroide, se o seu iodo tá legal ou não. Então, eu vejo se você tem anticorpos contra a sua tiroide. Então, às vezes, eu espero, né? Eu falo para o paciente, vamos repetir esses exames daqui 30 dias, depois de arrumar toda essa parte de suplementação, alimentação, colocar você num exercício. Então, se eu mudar o estilo de vida, de repente 30, 40, 60 dias, pronto, estabilizou a tiroide, ficou bonitinho outra vez. Agora, se você já pega o problema em estágio mais avançado e já tem sintomas muito evidentes, e você faz os exames, já estão com os marcadores muito alterados, aí realmente, aí a gente vai ter que entrar com os hormônios para poder te ajudar, né? Então, às vezes você entra aí com T3, você vai entrar aí com o hormônio para poder então fazer às vezes que a tiroide não está fazendo, né? Porque ela já está numa disfunção importante. Mesmo assim, a nutrição sempre é base para qualquer tratamento. Não é porque vocês vão tomando hormônio que vocês vão comer coisas que são inadequadas para a saúde tiroidiana que vocês vão saber já já. Não é porque vocês estão tomando hormônio que vocês vão deixar de cuidar da alimentação de vocês. Porque, senão, vocês vão ficar cada vez mais tomando dosagens maiores de hormônios e continuando com sintomas indesejados, os sinais clínicos que eu vou falar agora, tá? Então, a alimentação sempre é fundamental. Pode ser que inicialmente, se ela for acertada inicialmente, for uma coisa que estiver começando naquele momento pontual, porque eu fiquei estressada, só ela às vezes resolve, tá? Tem paciente que chega a tomar um pouco de hormônio, depois ele para, porque a vida dele tá mais calma, ele já chegou num peso mais estável, então tudo depende, cada caso é um caso e tem que ser avaliado. Uma vez com uma disfunção, você tem que constantemente fazer exames com mais frequência, vamos dizer assim, tá? Bom, o hipotireoidismo, que é uma disfunção, é o quê? A minha glândula está trabalhando mais lentamente e ela está fabricando menos hormônio do que deveria. Então aí eu vou ter vários sintomas indesejados. É a paciente que tem dificuldade de perder peso, ela começa a ter mais frio, principalmente nos membros, a temperatura dela é mais baixa, né? Ela tem fraqueza, ela tem disposição, ela tem falta de energia, vocês podem ter constipação, a memória fica muito ruim, o cabelo cai, a pele fica ressecada, né? A unha fica super fraca. Então, o paciente que começa a ficar com essa letargia, fala, meu, tô desconhecendo, eu não sou assim, né? Uma moleza, sonolência no meio do dia. Então, ele começa, parece que ele está andando em marcha lenta, em câmera lenta. Então, esse paciente tem que fazer uma avaliação da glândula tireoide, tem que fazer uma avaliação dos marcadores que eu acabei de falar agora, para saber se o problema está aí. Pô, lógico que tem outras causas, né? Mas tem grandes chances de ser um hipotireoidismo, tá? E também pode ser o outro lado da disfunção, que é o hipertireoidismo, que não deixa de ser também, né, uma disfunção super desagradável, porque daí é o paciente que tem um trânsito, como eu falei, acelerado, né, ele vai mais vezes no banheiro, as fezes são mais líquidas, ele tem muito calor, muita sudorese, ele também começa a ter uma
tipo taquicardia, parece palpitação, ele tá agitado, ele é aquele paciente que não consegue ficar focado, concentrar, né? Pode ter uma alteração de sono, começa também a ter fraqueza porque a glândula exige muito, o metabolismo dele fica muito acelerado, então ele também começa a ter fraqueza e falta de energia por esse aspecto. Então aquele paciente que fala rápido, que tá, sabe, sempre assim afobado, cuidado. Né? Um paciente pode emagrecer também, emagrecer rapidamente, né? Levar uma queda do peso. Então esses fatores me chamam a atenção para um hipertiroidismo, né? São os fatores mais comuns aí, né? Queda de cabelo também esse paciente pode ter, que podem estar cometendo o paciente com hiper, tá? E qual que é a outra disfunção que também é muito comum? São as doenças autoimunes, né? Que vamos supor, gente, se eu tenho um pico de estresse, se eu tenho um quadro viral importante, um quadro bacteriano, se eu tenho uma desbiose intestinal importante, tudo isso pode causar mais suscetibilidade de eu adquirir uma doença autoimune. Entre elas, a tiroidite de Hashimoto. É uma doença autoimune onde os anticorpos, né, anti-TPO, antitiroglobulina, antirreceptores de TSH, antiperoxidase, eles estão alterados. Vocês têm uma elevação dos anticorpos, né, que é sinal que o teu corpo está combatendo as células do próprio corpo. E isso é uma doença autoimune e a gente dá para o hipotiroidismo, então a tiroidite de Hashimoto. E para o hipertiroidismo, a gente tem a doença autoimune, que é a doença de Graves, né? Então, uma é hipo, Hashimoto, Graves é hiper, ok? Que são as duas doenças autoimunes que podem ser adquiridas por esses fatores que eu falei para vocês. Estresse, doenças virais, bacterianas, enfim, uma vida muito agitada, imunidade baixa, passei por um trauma, enfim, por algo que foi um estresse para o meu organismo físico e mental, e aí adquiri essa doença autoimune aí de presente. Da mesma forma, tanto sendo autoimune ou não, eu vou ter que tratar. Eu vou ter que tratar e vou ter os sintomas iguais, tá? Só que uma tem anticorpos elevados, a outra não. Uma é doença autoimune, a outra só é a disfunção. Mas a autoimune causa os mesmos problemas, tá? Eu vou ter que tratar do mesmo jeito. Outro problema que eu tenho é o bócio, quando eu tenho aqui uma elevação dessa glândula tireoide, que pode, é um aumento, né, aqui que fica na frente uma bola aqui na frente do pescoço, que pode tanto ser causado pelo hipo como pelo hipertiroidismo, tá? Tanto com mais iodo quanto com menos iodo, pode ocasionar esse bócio, tá? Quando eu tenho muito iodo é ruim, quando eu tenho pouco iodo também é ruim. 13% da população tem bócio. E uma coisa importante que eu não falei pra vocês, peraí que eu vou tomar água. 50% da população, principalmente mulheres do sexo feminino, tem disfunção tiroidiana. 50%. Desses 50% nem sabe que tem. Desses 50%, outra parte nem trata, né? Porque não sabe que tem. Outra parte trata maltratado, né? Quer dizer, não faz um tratamento adequado. Então, por isso que a gente tem muitos sintomas indesejados, que eu acabei de falar para vocês, por pacientes que nem sabem que tem disfunção tiroidiana, por paciente que não trata e para paciente que não trata direito. Olha só, isso é importante falar. Outra coisa importante também para falar para vocês são os cistos. E aí, doutora, cisto, nódulos na tireoide, o que acontece? Nosso corpo pode fabricar, né? Ele começa a dar estímulos aí nessa glândula e vai formando cistos. A gente tem cistos e nódulos que são fisiológicos, que podem causar cistos hepáticos, renais, nódulos, enfim. Só que aí a gente vai sempre acompanhando. Desses nódulos, só 5%, né, da população que tem nódulo, que gira em torno de 60%, só 5% são malignos.
Mas a gente não pode deixar para trás, tem que estar sempre fazendo daí ultrassom da tireoide para saber se tem algum problema, acompanhar o aumento desse nódulo, às vezes pede impulsão da tireoide para poder saber então se tem malignidade ou não, o que é importante a gente ficar atento e se for o caso tratando sempre com precocidade, a gente tem um risco de tratamento muito bom, tá? Então isso é importante. Da mesma forma as disfunções. Eu fazendo a alimentação que eu vou falar para vocês agora, tomando o hormônio da tireoide, eu vou ter uma vida normal, gente. Né? Então assim, só fazendo a ressalva para quem não sabe, o hormônio tireoidiano tem que ser sempre tomado em jejum e pelo menos ficar meia hora sem comer nada, né? Para que ele tenha a ação que ele deveria ter no nosso organismo. Tá certo? E tem alguns estudos que falam que com vitamina C eu ajudo a ação do hormônio tireoidiano. Então, às vezes a gente associa a vitamina C com o hormônio tireoidiano. Isso são estudos mais recentes, mas tem evidências com relação a isso, tá? Agora, bom, gente, e aí, doutora, o que é legal eu comer? Bom, eu falei para vocês que tem esses cofatores que ajudam a saúde tireoidiana, que é o iodo, o ferro, o selênio e o zinco. Então, eu vou ter iodo aonde? Nas algas, né? São importantes as algas, né? Que é aquela alga que envolve o temaki, que é legal, né? Eu tenho muito o iodo presente aí nos peixes de água salgada, né? Que eu também posso estar fazendo uso deles. E às vezes a gente faz a prescrição do iodo, que pode ser gotinhas de iodo, Lugol, enfim, se eu ver que o problema dele está na deficiência. Tá? Então, iodo é importante eu fazer o consumo dele adequado. Por quê? Porque ele vai fazer com que haja síntese dos hormônios tireoidianos. Fora isso, o selênio é muito importante, como eu falei, como cofator, porque ele também me ajuda tanto na síntese dos hormônios também como na conversão do T4 em T3. Agora, cuidado, a fonte maior de selênio é a castanha do Pará. Só que, gente, ultimamente as castanhas do Pará estão com uma concentração muito alta de selênio, e selênio demais pode ser tão ruim quanto a falta de selênio. Então, cuidado, quando vocês vão comer castanha do Pará, não precisa comer todos os dias castanha do Pará. Pode comer 2 hoje, 2, 3 dias come outra vez, tá? Porque se caso eu tiver essas castanhas com muito selênio, eu não preciso comer todo dia para não elevar muito o meu selênio. Acabei de ver um exame de uma paciente que estava com selênio elevado. De certo, essa paciente faz uso ou de suplementação muito alta, ou então come muita castanha do Pará. Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Sempre vendo os exames para saber como que ele metaboliza selênio, se ele tem doses adequadas, porque a deficiência é tão ruim quanto o exagero. Aí eu vou ter o ferro. Bom, ferro, gente, não pode estar baixa hemoglobina, nem ferro e nem ferritina, que é como eu armazeno ferro. Então, cuidado com o ferro demais é ruim, é oxidativo, mas ferro de menos também pode atrapalhar a sua tireoide. Então, onde eu tenho ferro? Bom, tenho nas carnes, nos ovos, eu tenho ferro também nos vegetais verdes escuros, nos grãos, feijão, lentilha, feijão preto. Então, eu não vou descuidar do ferro. Sempre ferro, quem ajuda a absorção do ferro é a vitamina C. Vamos espremer limão, comer a laranja, uma fruta ácida que seja um abacaxi, para potencializar a absorção desse ferro, né? E evito comer alimentos ricos em cálcio nessa refeição, tá bom? Então, gente, cuidado, eu não vou deixar o paciente ficar com anemia. Esses pacientes bariátricos que têm sempre ferritina baixa, cuidado porque cria uma disfunção tiroidiana porque já era obeso. Obesidade mórbida fez a cirurgia bariátrica. E aí, com a deficiência de ferro, piora às vezes a tireoide. Então, cuidado. Teve paciente que eu indiquei que ele fosse no hematologista e fizesse um ferro injetável, porque a ferritina dele estava muito baixa. Só com isso, ele levou já o T3 dele, o TSH normalizou, que são os hormônios da tireoide. Então, gente, não é brincadeira. Se vocês têm um quadro de hemorragia grande, têm uma anemia, vão cuidar da anemia, porque isso vai ajudar a estabelecer um equilíbrio na tireoide, tá? Bom, falei do zinco também, que é importante. O zinco está presente nos frutos do mar, né?
ostra, marisco, peixes de uma forma geral, mas para quem não gosta, ai doutora, não quero comer isso, nas carnes também tem zinco. Ou então vou ter que fazer uma suplementação de zinco, tá? É muito fácil, é pequena dosagem de zinco, mas ela é importante estar presente no nosso corpo em quantidades adequadas, tá? E outra coisa muito importante, como eu falei da relação da tireoide com o intestino, é dar pré e probióticos. Então, biomassa de banana verde eu incentivo muito, todas as fibras alimentares, crus e cozidas, então a chicória é bacana, as cascas de uma forma geral, as folhas de uma maneira geral são importantes, né? Eu vou falar de alguma especial aí que eu vou falar que não é tão legal a gente comer crua, para quem tem problema da tireoide, mas de certa forma essa variedade sempre nas fibras são importantes porque elas vão entrar como pré-bióticos, né? E o próprio probiótico, para quem puder, o iogurte, o kefir é bacana porque vai melhorar toda a microbiota intestinal e aí eu consigo ter um intestino mais saudável, tá bom? E o importante agora também, já que eu falei das coisas boas, fazer com que os pacientes com disfunções tiroidianas ou com tendências a isso, excluam ou evitem alguns alimentos que eu vou falar a seguir. Quais são eles, gente? Bom, olha só, as crucíferas são boas. Quem são? Que nome é esse, doutora? Crucíferas? Repolho, brócolis, couve-flor, a couve, são a couve de Bruxelas, elas são excelentes vegetais, ajudam o fígado, protegem o fígado, fazem detoxificação, só que para pacientes que têm disfunção tiroidianas, eles não podem ser consumidos em exageros, principalmente crus. E o que mais a gente costuma comer cru desses que eu falei é a couve, principalmente no suco verde. Então, pacientes com hipotiroidismo, pacientes com hipertiroidismo, não ou com doenças autoimunes que geram hipo ou hiper, não podem tomar suco verde todos os dias. Por quê? Porque o suco verde a gente faz geralmente com a couve crua. E a couve crua é rica em fatores antinutricionais como fitatos. E os fitatos inibem a absorção do iodo pela tireoide, né? Então eu não quero esse uso constante, ou não oriento o uso constante de suco verde para pacientes que têm disfunção tiroidiana. Posso tomar? Pode, de vez em quando, 1, 2 vezes por semana. Agora, se vocês abafarem a couve, comer ela refogada, ok, porque eu diminuo mais esse fator antinutricional, diminui essa concentração. Tá bom? Outra coisa que é bom, mas não é bom para todo mundo, eu também tenho que ter cautela. Olha, eu tô com a mão vermelha aqui, gente, que eu comi pitaia, olha como ela atinge, olha o que ela tem de antocianinas, né, de pigmento. Parece que eu carimbei. É a soja e derivados. O que acontece? A soja também inibe a absorção do cálcio, do ferro e do zinco. Ela tem fatores antinutricionais nesse sentido. Então, como eu quero potencializar a absorção deles, eu não vou dar soja em grandes quantidades para quem tem disfunção tiroidiana. Eu posso dar a soja fermentada, que é o natto, o miso, né? Ou então coagulada, que é o tofu. Eu posso dar esse tipo de soja que ela tem menos fatores antinutricionais. E isso não todos os dias, 2 vezes por semana, como eu falei das crucíferas. Outro grande problema para quem tem disfunção tiroidiana é o excesso de cafeína. Por quê? Bom, cafeína inibe a absorção de ferro e zinco. Aquele café depois do almoço, sabe? Numa alimentação que eu fiz rica em ferro, aí eu vou inibir essa absorção do ferro e eu não posso, ainda mais para quem tem anemia. Além disso, se eu já tenho um hipertiroidismo, eu vou ficar mais ainda agitada, posso ter mais insônia. Então, cuidado com excesso de cafeína, não só do café, mas do chá mate, do chá preto e do chá verde. Eu tô falando isso para quem tem disfunção tiroidiana e principalmente para quem tem hipertiroidismo, tá? E ela também diminui 50% da ação da medicação.
Então, cuidado com o café muito próximo à medicação da tireoide, tá? Façam, então, essa distância que eu falei de pelo menos 30 minutos. Deixa eu ver aqui se tem alguém que me pergunta algo. Como baixar o anticorpos contra a tireoide? Bom, eu tenho que melhorar minha imunidade, né? Esse é um grande fator. Eu tenho que melhorar meu intestino, fazer com que a minha microbiota intestinal fique melhor. Eu tenho que modular o meu estresse, né? Eu tenho que ter uma alimentação mais saudável. Aí, de repente, eu posso abaixar os meus anticorpos contra a minha tireoide. Essas são atitudes naturais que você pode ter, né? Ok, agora se fizer tudo ao contrário, pode aumentar os anticorpos contra ela. Então, vamos supor que você seja uma pessoa sensível ao glúten e insiste em querer comer, você vai aumentar os anticorpos contra a sua tireoide, porque você está aumentando cada vez mais a inflamação, mais vai rasgar o intestino, vai gerar mais imunocomplexos na circulação e vai aumentar mais os anticorpos, tá? Inclusive contra a sua tireoide. Tudo bem? Denise Pedro 00768. Aí, desculpa esses carrinhos, foi sem querer. Nossa, não tem nada, eu nem vi seus carrinhos, viu, Guimarães? Olha aqui, vamos ver, quem mais? Doutora, eu descobri em 2012 que eu tenho hipotireoidismo. Tomei remédio durante anos e tomo, mas ouço falar que tem que tomar o resto da vida. Então, Cleide, tem alguns pacientes que realmente tem que tomar para o resto da vida, né? Por quê? Porque já chegou no estágio de disfunção que a tireoide já não tem condições de reagir mais. Mas eu acho que assim, se você controlar tudo isso que eu tô falando, situação de estresse, fizer exercício, alimentação, ter sempre esses nutrientes adequadamente em níveis normais, cuidar do seu intestino, você não vai aumentar as dosagens, né? Às vezes o paciente até abaixa ou mantém, e você tem uma vida normal, sem sintoma clínico nenhum do hipotireoidismo. Essa é a grande vantagem, é por isso que eu tô aqui hoje, gente. Eu quero dar essa mensagem para vocês. Quantos pacientes que eu trato que eles diminuem ou mantêm a dose por tempo inteiro, mesmo que já são pacientes de longa data tomando, já vieram de anos e anos tomando. Muitos já chegaram comigo, tiveram que tomar e pararam depois de um tempo, ou só tomaram na gravidez, como eu falei para vocês, ó. Então, cada caso é um caso. E se tiver que tomar cronicamente e não tiver sintoma, gente, cuida do resto. Não adianta só tomar o hormônio e achar que o resto não precisa fazer mais nada. A Cris 28 fala, é possível ter disfunção tiroidiana por ansiedade? Sim, eu acabei de falar que o nosso cérebro está ligado também com a tireoide, está ligado com o seu intestino e você pode ter uma sobrecarga aí. Muitos pacientes têm disfunção tiroidiana pela ansiedade, pelo estresse. Muitos, não são poucos não, tá? Olha, Márcia, Regina, aqui ó, Freitas, Pedrão, aqui. A Denise Pedro 00768, ela fala também, e a ferritina alta tem a ver com tireoide? Ferritina alta é inflamação, é o fígado gordo. Aí também é uma possibilidade de você ter uma síndrome metabólica, tem que analisar. Ela isolado nem sempre vai me causar uma disfunção tiroidiana, mas se ela tiver junto com triglicérides alto, hipertensão, resistência insulínica ou diabetes, aumento de gordura do abdômen, isso pode promover uma disfunção tiroidiana sim, tá? Então é um marcador inflamatório. Isolado pode não causar um problema, mas se ele tiver somatizado com outros, né, em conjunto com outros, provavelmente vai ser um fator a mais adicional que pode te causar problema com a sua tireoide. Aqui, a Regina tá aqui. Oi, Regina. Fernanda Freire, Glória Costas. Deixa eu dar um aceno aqui para todas elas, ver se tem mais pergunta para mim finalizar aqui com algumas coisas. Doutora, como o ultrassom é mais eficaz para a descoberta da tireoide? Não, a gente pode fazer ultrassom em paralelo, exame de imagem, mas eu preciso também dos exames laboratoriais, de todos que eu falei anteriores, tá? É importante. E também de analisar os sinais clínicos, né? Tanto para o hiper como para o hipo, tá?
Então é um conjunto aí que a gente tem que estar analisando. Bom, a Márcia Regina, 7113, fala: operei de CA de tireoide e fiquei com o TSH baixo durante muito tempo. Agora a médica está subindo o TSH. Quais cuidados com a alimentação? Estou acima do peso. Então, pois é, vamos abaixar esse peso. E o seu TSH não precisa ser maior que 2 não, tá? Não é legal para quem já teve CA de tireoide, né? Provavelmente você deve ter removido a sua tireoide. Porque quando você tem um câncer de tireoide, um tumor, você remove a glândula inteira, né? Então, é assim, não é também legal você ficar, não precisa ficar com TSH a mais. 2 para baixo é o ideal e, enfim, não 2 para cima. E é lógico que todo esse cuidado na alimentação é super importante, porque se você já criou um câncer em tireoide, você tem mais risco de ter câncer em outros lugares. Células cancerígenas, nós fazemos isso todos os dias. O que a gente precisa é ter suporte para matar essas células cancerígenas. Agora, quando a tua alimentação é ruim, teu estilo de vida é ruim, você tá com sobrepeso, com obesidade, é estressada, não tem um sono reparador, não faz exercício, aí é lógico, eu tô pedindo para ter problema em outro lugar. Na tireoide foi resolvido, porque se você não tem mais glândula, não tem que criar mais problema. É só fazer o uso do hormônio que ela fabrica, que como eu falei, é importante para todo o nosso organismo, tá? Mas tem que tomar cuidado com o restante. Tudo bem? E não precisa deixar subir mais do que 2 esse TSH. Márcia Regina, aí. Uso Sintroid 112, meu médico disse que talvez entre com 13. Com 13? Ah, com T3. Bioidêntico, mas precisa avaliar os anos. É sempre assim, a gente tem que avaliar. É bem bacana, né? O bioidêntico, ele tem uma ação super bacana que é parecida com o nosso hormônio. Uma coisa que eu quero falar para vocês também é essa questão do glúten, gente. Se eu tô sensível ao glúten, eu tenho que tirar esse glúten da minha vida ou qualquer outro alimento que eu tenha intolerância, sensibilidade, que vai ser inflamatório e vai piorar toda a questão da minha tireoide, caso eu já tenha, ou então eu posso adquirir a disfunção pela intolerância alimentar, pela sensibilidade, por causa que eu já expliquei isso para vocês. Cloro demais é ruim? Lógico que é, porque ele compete com iodo. Então cuidado com cloro em pasta de dente, na água que é muito cloretada, né? Então cuidado com isso, com brometo nos alimentos, que às vezes nos pães principalmente, isso interfere na absorção do iodo. Cuidado com isso. Além disso, gente, o sal iodado, eu falei, iodo demais também é ruim. Então cuidado com o excesso de sal. A maioria do nosso sal, ele já tem muito iodo, né? Porque antigamente a gente tinha essa problemática de ter carência de iodo. Hoje não é a nossa realidade mais. E aí, se eu sou uma paciente, uma pessoa que come muito salgado, eu vou ter iodo demais, eu vou criar o problema na disfunção tiroidiana, eu vou piorar pelo excesso de sal, tá? Cuidado com isso. E só um detalhe, tem pastas já que não tem o cloro, que são que com flúor flúor demais também é ruim, tá? Eu ia falar o cloro da água, mas é o flúor da pasta de dente. Excesso de flúor também compete com iodo. Então cuidado, né? Com essa questão de dentista querer fazer muito flúor toda hora, ele compete com iodo. Cuidado com isso, né? Então, quanto mais flúor, menos iodo. Quanto mais cloro, menos iodo. Quanto mais cafeína, menos iodo. Quanto mais sal, menos iodo, tá bom? Ou menos, é importante vocês saberem que os dois extremos são ruins. Carboidratos e farináceo em excessos também são prejudiciais, porque eles vão sobrecarregar o funcionamento da tireoide, quando eu como muito doce, muita farinha, né? E aí eu acabo também prejudicando tanto essa questão do iodo, como também a conversão do T3 em T4, pela sobrecarga tiroidiana. Então, excesso de carboidratos e farináceos, tem alguns estudos que demonstram também sobrecarregar o funcionamento da tireoide e diminuir a conversão do T4 em T3. Gente, então, cafeína, flúor, né? Muito cloro na água, excesso de sal, excesso de carboidratos, de doces, muita couve crua, muita soja que não seja fermentada. Tudo isso que eu acabei de falar são prejudiciais para quem já tem a disfunção tiroidiana. Em contrapartida,
o iodo precisa estar adequado, o zinco precisa estar adequado, eu preciso comer aí frutos do mar, eu preciso comer os peixes, eu preciso comer a castanha do Pará com frequência, não precisa ser todos os dias, mas pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, né? Eu preciso comer os peixes de água fria, eu preciso comer as fibras, né? O kefir, os probióticos, para ter uma saúde intestinal adequada, tirar esses alimentos inflamatórios. Então, tudo isso é importante. A água é fundamental, porque eu preciso da água para poder fazer essa limpeza, para poder absorver tudo aquilo que eu estou comendo. Não vou deixar ficar com ferritina baixa, né, com zinco baixo. Os exames que eu acabei de falar para vocês, todos eles têm que ser analisados. Enfim, são essas as orientações principais que eu queria passar isso para vocês. A questão do suco verde, que não é para quem tem tiroidite ficar tomando suco verde todo o tempo, toda hora, né? Por causa dos fitatos. E vamos ver se tem mais pergunta aí. A Denise fala, quem tem anticorpos altos quer dizer que tem, sim, ou tem o Hashimoto, ou tem, se tiver o hipo. Se tiver hiper, é porque tem a doença de Graves, tá? Isso é autoimune. Se você não tem anticorpos altos, mas tem um TSH, um TSH alto, um T3 baixo, você pode ter uma disfunção, um hipotiroidismo, né? E não ter uma doença autoimune, que seus anticorpos são adequados. Você só vai caracterizar uma doença autoimune se você tiver uma alteração, uma elevação dos anticorpos antitiroidianos, tá bom? Ó, a Meire fala que toma o Tirox, fez cirurgia, mas sempre tem intestino preso. Mesmo comendo fibras, tomando água, o que faz? Bom, deve ter alimento ruim aí que você deve estar comendo. Então, tá com excesso de glúten? Pode ser, né? Então, mesmo comendo fibra, tem que tirar também o que é ruim. Eu tenho uma live, viu, Meire, só de constipação. Que tal você ir lá e dar uma assistida nessa live para você ver o que você tem que melhorar para melhorar o seu intestino. Quando você está com a tireoide regulada, tomando a quantidade adequada do seu Etirox, e tiver com a TSH, T4 e T3 bonitinho, o problema da sua constipação não é só tireoide, é outro. Então tem que investigar o que na alimentação você está comendo que está sendo prejudicial. Não adianta só dar fibra e água. O teu problema às vezes está em consumir muito queijo, em consumir leite de vaca, em consumir muito pão, em bolacha, em bolo, né? Então vamos prestar atenção nisso? Vai lá olhar minha live de constipação, tá bom, Meire? Aí, tiroide o quê? A Meire falou, Meire Ellington, mesmo depois da cirurgia, meu caso é hipo. Sim, porque você não tem mais a glândula, então você vai ter que sempre trabalhar numa dosagem de hormônio adequada para estabelecer um equilíbrio em todo o metabolismo do seu organismo, em todos os sistemas, porque você não tem mais a glândula, né? Então não é que ela está trabalhando a mais, você não tem mais, ela não está trabalhando nem a mais nem a menos. Quem está dando o hormônio é você, numa dose adequada para poder reger todo esse metabolismo, né? A ação que tem o T3 em todas as células do nosso corpo. Rodrigo Lopes, olha um homem, boa noite, tudo bem? Como você está? Eu tô bem, Rodrigo. O whey isolado faz mal para o intestino? Denise, o whey isolado não tem o porquê fazer mal para o intestino, né? A menos que você tome, por exemplo, um whey de soro do leite, você nem esse whey pode tomar, tem que tomar um whey vegano, de repente. Para pacientes muito alérgicos, eu dou os aminoácidos. Então, nem tudo que é bom para todo mundo. Não tem o porquê ele fazer mal para o intestino, né? Desde que esteja inserido adequadamente e devidamente para você. Porque ele já é uma proteína pré-digerida, é isso que eu quero dizer, tá? Então tem mais chance de se tornar uma proteína inflamatória pela má digestão. A Elegia Félix, qual doença? Doença de Graves, é isso? Que é aquela que dá hipertiroidismo. Aninha Souza 24, estou grávida e tomo por T4. Às vezes a gente toma hormônio só na gestação para ficar com esse TSH menor que 2,5, né? Na gestação a gente tem que ficar muito atenta com a função tiroidiana. É de suma importância, viu? Carmen, boa noite, doutora. Essa carinha rindo foi errada. Não, é isso, desculpe. Aqui. Doutora, amo seu trabalho, te acompanho sempre, moro em Lisboa, Portugal. Gostaria de saber sua opinião sobre o coronavírus
Podemos fazer academia? Aqui está um pouco preocupante. Bom, vamos melhorar a imunidade, vamos fazer a higienização adequada, sem pânico, sem terrorismo, né? Então isso é o adequado. A gente não pode também isolar totalmente, né? Ficar alheio a todas as nossas atividades por causa de um vírus. O vírus ele tem ele se multiplica rapidamente, ele até se caracteriza por isso, mas a letalidade dele é muito baixa, como se fosse uma infecção viral muito simples, né? Um vírus de gripe simples. Então eu acho que você tendo um suporte nutricional, um status nutricional legal, melhorando sua imunidade até pelo que você está comendo de forma mais saudável, não estando em lugares muito fechados, com muita gente e fazendo a higienização sempre de mãos, né? Espirrando adequadamente toda vez que manipular elevadores, corrimões, enfim, maçaneta de portas, tá sempre higienizando as mãos, tem que tomar esses cuidados, né? Mas a vida continua, gente, não dá para parar, né? Luciana, é verdade que o suco verde com couve, etc., deve ser evitado por quem tem? Sim, eu acabei de falar por causa dos fitatos, ele inibe a absorção de iodo. Aí, doutora, boa noite. Anemia alta pode provocar. Anemia alta? Ah, pode provocar. Sim, anemia, você quer dizer, com grande intensidade, vai provocar uma falência a nível de energia, disposição, memória, concentração. O ferro é super importante para isso. Ele exerce várias funções importantes e a gente tem que considerar que ele tem que estar adequado, né? Nem abaixo nem acima. Gente, eu vou ter que... Cris Arqueja. Oi, tudo bem, linda? Santana, Regina. Eita, agora mexeu no meu amado café. Cuidado com a cafeína em excesso, né? Que é prejudicial também para disfunção. Doutora, não sei se leu minha pergunta. Não vi porque a net caiu. Qual o exame identificar melhor se tem... Bom, vou responder essa última pergunta, depois vocês vão me falar live, porque tá acabando aqui meu tempo. É TSH, T4 livre, T3 livre, zinco, selênio, ferro, ferritina, transferrina, hemograma completo, né? São cortisol, às vezes eu peço quando o paciente não dorme bem. São exames primordiais para a gente avaliar a tireoide. Tireoglobulina, anticorpos tiroidianos também é importante, tá bom? Bom, gente, um beijo grande para vocês. Amei estar junto com vocês mais uma vez essa noite, né? Espero encontrá-las aí em breve, né? Se vocês tiverem alguma outra disfunção, pode me acionar no particular. Até a próxima live. Espero ter ajudado de alguma forma, tá bom? Um beijo grande. Essa live vai ficar gravada, se Deus quiser. Até, gente.